Boa noite, turma. Boa noite, professor. Boa noite, monitores. Meu grupo, composto pela Brenda, Gabriel, Zong e eu, Thales, no caso, né? Ficamos responsáveis pelo tema gestão econômica e hoje, na entrega final do nosso trabalho, a Sprint 3, né? Vamos estar relacionando o nosso tema com as três dimensões. Não sei se todos chegaram a reparar, mas como vocês podem ver, nessa última etapa do nosso trabalho, a gente buscou fazer uma analogia entre o filme Maze Runners e o atual período que a gente vive, né, no contexto de pandemia. O filme demonstra basicamente uma corrida para se chegar ao final de um labirinto. Em paralelo a isso, a gente relacionou esse labirinto, né, com o encontrar a saída do labirinto como a Sprint 3, né, a nossa entrega final. Assim, nos intitulamos como Quarentenas e, diferentemente do que aparece no filme, temos a tecnologia a nosso favor, o que facilitou a comunicação e favoreceu o desenvolvimento do trabalho. Hoje nós iremos relacionar o nosso tema de gestão econômica com as três dimensões, dimensão alfa, relacionada ao cálculo 1, beta, desenvolvimento sustentável e gama, inovação. E espero que seja engrandecedor a todos. Então, eu vou dar uma recapitulada a princípio do que seria gestão econômica e depois fazer suas devidas conexões. Gestão econômica é um modelo gerencial com ênfase na administração por resultados econômicos, visando a eficácia com melhora contínua de produtividade e de eficiência na execução das atividades operacionais dentro de uma empresa. É um modelo com princípios, conceitos e procedimentos que busca criar informações da gestão empresarial e da lógica do processo decisório, que é basicamente a integração dos modelos de gestão, de decisão, de mensuração do resultado e de informação. E assim, beleza. E qual seria o relacionamento do GECOM, gestão econômica, com a dimensão alfa, que seria cálculo 1? A dimensão alfa está intimamente ligada ao nosso tema, porque métodos matemáticos vêm sendo utilizados por analistas de negócios cada vez mais para descrever acontecimentos e assim prever os eventos de políticas alternativas e decidir sobre estratégias efetivas para a empresa. Entre os métodos empregados está o cálculo aplicado aos negócios, em que os modelos matemáticos utilizam do cálculo diferencial e integral para expressar relações financeiras. O papel do cálculo nesses modelos tem por finalidade estruturar o processo decisório, auxiliando pessoas a eliminar o improviso e ampliar o seu grau de certeza nas escolhas. E agora, trazendo um evento de utilização de conceitos e de aplicações, a questão do regime de capitalização vem à tona, em que o juro simples e o composto se aplicam à interpolação linear e à equação diferenciais, respectivamente, que são temas de cálculo 1, né? Então, podemos resolver equações para receitas e custos totais simultaneamente, achando um ponto onde o custo e a receita são iguais. Esse é o chamado ponto de equilíbrio. Nesse contexto, cresce a compreensão do uso instrumental do cálculo, justificado não só pelo suporte às diversas atividades da gestão de negócios, como a produção, venda, financiamento, empréstimo e créditos, mas é aliado também às inovações tecnológicas, na qual os métodos matemáticos aplicados tornam-se ferramentas de trabalho indispensáveis para diversos profissionais, que passam a ser usadas de forma automática no cotidiano das pessoas, que muitas vezes não chegam a dominar as técnicas que dão suporte às tomadas de decisão. Assim, entrando agora na parte de inovação dentro de gestão econômica, a dimensão gama, sabemos que inovar é criar algo incomum a partir de algo pré-existente, podendo ser uma tecnologia, um processo, um produto, um serviço ou um modelo de negócio, gerando um montante a partir da criatividade, tornando essa coisa melhor, abrindo novos mercados e oportunidades de negócio que a concorrência não imagine. O estudo mencionado aqui tem por objetivo de buscar a evolução das perspectivas econômicas sobre a tecnologia e a inovação na economia, destacando, por exemplo, a importância da teoria da firma e tendo abordagens mais amplas sobre a inovação tecnológica. A teoria da firma possibilita uma maior perspectiva sobre o processo de inovação tecnológica no campo econômico também. A inovação tecnológica torna a firma competitiva
e permite sua estabilidade no mercado. A concorrência na economia se dá entre empresas inovadoras que produzem novos produtos e que retiram do mercado produtos antigos. O desempenho capitalista promove um estado de inovação, mudança de descontinuidades, substituição de produtos e criação de novos hábitos de consumo. As modificações ocorridas na teoria da firma buscam mostrar aspectos de comportamento mais próximo daqueles que vemos na realidade, destacando os processos de tomada de decisão e incorporando outros objetivos, além da maximização do lucro nos procedimentos de análise. Show! E a partir disso, nós vamos para a última dimensão, a dimensão beta, que tem como objetivo passar uma ideia de que é possível obter retornos com desenvolvimento sustentável dentro de uma empresa, sendo necessária uma gestão de excelência para se equilibrar todos os recursos. Desse modo, essa dimensão se enquadraria também como uma parte de inovação, como também na de cálculo, ao fazer com que esses três fatores trabalhassem juntos para alcançar um progresso próximo. Em que, trazendo um exemplo mais palpável, né, do uso de cálculo associado ao desenvolvimento sustentável, é o fato de que equações diferenciais, como qualquer equação, cujas incógnitas são funções e estão presentes na forma de suas derivadas, se relaciona a cálculos para análise das mudanças climáticas. No relatório recente do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, PNUMA, e a economia verde, a premissa ecodesenvolvimentista fundamental é assumida de modo similar ao relatório Stern. Ele se enquadra num esquema analítico macroeconômico que se considera mais rigoroso. Vale ressaltar dois aspectos fundamentais desse esquema analítico. Em primeiro lugar, os riscos ambientais são mensuráveis, sendo possível simular cenários de custo-benefício de adotação de determinado conjunto de políticas. Em segundo lugar, os problemas são consequências da alocação ineficiente de fatores de produção. Essa ineficiência resulta de falhas de mercado em relação aos serviços ecossistêmicos, em razão de incentivos errôneos decorrentes das políticas públicas em vigor. Também há uma expectativa muito grande em relação ao papel da tecnologia. As tecnologias verdes, triplamente ganhadoras, ambientalmente amigáveis, socialmente adequadas e economicamente eficientes. Segundo o relatório da ONU, cujo título denota precisamente essa expectativa, são indicadas quais as políticas necessárias para estimular a mudança tecnológica, em especial para os países emergentes, possam saltar direto para as inovações tecnológicas triplamente ganhadoras. A revolução tecnológica da economia verde seria diferente por três razões. A primeira seria o curto período de tempo em que que deve ocorrer sobre os ecossistemas. Segundo, por causa disso e das limitações dos mecanismos de mercado. Os governos terão que assumir um papel mais importante na produção e difusão tecnológica. E, por fim, a necessidade de cooperação internacional, uma vez que os principais problemas ambientais são globais. E assim, a partir desse tema, a gente conseguiu tirar algumas informações com as buscas bibliométricas e tudo. Então, os jornais, as revistas que mais se destacam nesse segmento é a Journal of Industrial Information Integration e Transitions of Industrial Informatics e também International Journal of Machine Tool and Manufacturing. E assim, os autores que mais se destacam são autores chineses, quando relacionado às três dimensões. Então, seria basicamente isso. Eu não vou pronunciar todos os autores, porque acredito que ficaria algo meio distante. Mas é isso a apresentação de hoje, galera. Espero que tenham gostado e meu muito obrigado.